Olá! Antes da gente começar, aquele recado rápido. Já sabe, né? Curte, se inscreve, comenta, compartilha, ajuda demais o nosso trabalho. Bom, vamos lá. A questão de hoje é séria e bem direta. Um ato libidinoso contra uma pessoa dormindo, isso é estupro ou é importunação sexual? É essa a dúvida que a gente vai esclarecer hoje. E olha, para guiar essa nossa conversa, a gente está se baseando num material super completo que foi preparado pelo professor Marcos Freitas. Ele fez uma análise profunda de uma decisão bem importante da nossa justiça sobre esse assunto. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa questão. Um ato libidinoso contra alguém que está dormindo é crime? Se a resposta for sim, que crime é esse? Sabe, esse foi exatamente o nó que o Superior Tribunal de Justiça, o famoso STJ, teve que desatar. E já vamos começar com a resposta sem suspense. O nosso primeiro ponto aqui é justamente a decisão do STJ, que, olha, foi bem categórica, estabeleceu uma posição jurídica muito firme sobre isso. E a resposta é essa, preto no branco. O STJ bateu o martelo. Um ato libidinoso contra uma pessoa dormindo é sim crime de estupro de vulnerável. Ponto final. Essa é a grande conclusão. Agora, por que essa decisão? É o que a gente vai entender. Certo? Então vamos desmontar esse raciocínio do tribunal. Ele se apoia em alguns pontos-chave. Primeiro de tudo, a Corte disse não, isso não é importunação sexual. Descartou essa possibilidade. Segundo ponto, ficou claro que o que move o agressor é a intenção específica de satisfazer a própria lascívia, o que a gente chama de dolo específico. O terceiro ponto, e esse é fundamental, é que a violência é presumida. O que isso quer dizer? Que se a vítima não pode resistir, a lei já assume que houve violência. E por último, é bom frisar. Isso vale para qualquer ato libidinoso, e não só para a conjunção carnal. Agora, para a gente entender de verdade essa decisão, a gente precisa focar na palavra-chave de toda essa história: vulnerabilidade. O espírito da lei aqui é proteger justamente quem não tem a menor condição de se defender. E o que a lei diz sobre isso? Bom, o artigo 217-A do Código Penal não deixa margem para dúvida. Ser vulnerável é estar numa condição em que, por qualquer motivo, qualquer mesmo, e o sono é um exemplo perfeito, a pessoa não consegue oferecer resistência e, claro, também não consegue consentir de forma válida. Simples e direto. E essa não é uma ideia que surgiu do nada, viu? Grandes juristas reforçam esse ponto. Olha só o que diz o Kleber Masson, que é uma referência na área. A incapacidade de resistência invalida qualquer manifestação de vontade. Traduzindo, se a pessoa não pode resistir, não existe consentimento. Não tem como. Beleza? Agora que a gente entendeu o conceito de vulnerabilidade, vamos para a grande questão que está no centro do debate. Qual a diferença, afinal, entre estupro de vulnerável e importunação sexual? E a resposta, o pulo do gato, está toda na condição da vítima. Vamos lá, a diferença é crucial. No estupro de vulnerável, a vítima simplesmente não pode resistir. Pensa em alguém dormindo ou desacordado. Nesse caso, a lei já parte do princípio de que houve violência. Já na importunação sexual, a vítima está acordada, consciente. O ato é feito sem o consentimento dela, óbvio, mas não existe essa exploração de uma total incapacidade de se defender. Ah, e um ponto importante. O que é exatamente um ato libidinoso? Muita gente acha que é só a penetração, mas não é. A lei é mais ampla. É basicamente qualquer ato feito para ter satisfação sexual. O que vai definir se foi ou não um ato libidinoso é o contexto, a intenção, o quão invasiva foi a conduta. Um toque nas partes íntimas de alguém dormindo, por exemplo, se encaixa perfeitamente aqui. E é interessante notar que essa decisão do STJ não veio do vácuo, sabe? Ela está super alinhada com o que os grandes nomes do direito penal no Brasil já vinham dizendo há tempos. Vamos dar uma olhada em como essa doutrina, ou seja, o pensamento dos especialistas, já estava bem consolidada. E olha só o peso desses nomes. O Kleber Masson, que já citamos, diz que esse crime é um perigo concreto para a dignidade sexual da pessoa. O Rogério Greco vai além. Ele diz que o que se protege é a autodeterminação sexual, o direito de decidir sobre o próprio corpo. Já o Guilherme Nucci é bem enfático. Tocar nas partes íntimas de alguém dormindo não é um incômodo, é crime e pronto. E para fechar, o Renato Brasileiro de Lima resume tudo. A diferença fundamental entre os crimes é o estado em que a vítima se encontra. Ou seja, a visão é praticamente unânime entre os especialistas. Tem mais um ponto que é super importante a gente entender. O próprio STJ sabe que em crimes assim, que geralmente acontecem às escondidas, é muito difícil ter testemunha ou prova física. Por causa disso, a palavra da vítima ganha um valor probatório enorme, um peso muito grande no processo, principalmente quando o relato é firme, coerente e se conecta com outros elementos do caso.
Certo, então estamos chegando na reta final. E a pergunta que fica é: por que essa decisão importa tanto? A resposta é que ela coloca a dignidade da pessoa como um valor absoluto, algo que não se negocia, que não pode ser diminuído. Vamos pensar nos impactos práticos disso. Primeiro, é um reforço gigantesco na proteção de quem está vulnerável, de quem não pode se defender. Segundo, reafirma a dignidade sexual como algo inegociável. Terceiro, dá valor e validação ao relato da vítima, que é tão importante nesses casos. E por último, e talvez o mais importante, essa decisão impede que a gravidade do ato seja diminuída, que o crime seja tratado como uma coisa pequena. Na prática, uma barreira contra a impunidade. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Essa decisão do STJ é sem dúvida um avanço. Mas ela também abre uma porta para uma pergunta ainda maior, né? Como é que a gente, enquanto sociedade e também o sistema de justiça, podemos seguir evoluindo? Como podemos proteger, de uma forma cada vez mais forte e eficaz, esse direito tão básico que toda pessoa tem de decidir sobre o próprio corpo?